Não passas. Fácil. Simples assim. Na Renascença, com o apoio à XN, todas as terças à noite, o novo episódio da última temporada de The Blacklist e solverde.pt, casino online e apostas desportivas. E hoje vamos já, não em direto, mas em diferido, para Vila Praia de Âncora. Aproveitem bem, porque é o nosso último apontamento de reportagem no grande evento da Habeas Corpus, a Associação do Juiz Negacionista. A Habeas Corpus está a crescer, está a tornar-se numa comunidade cada vez mais forte, cada vez mais temida, porque o medo é muito importante. O medo é muito bom se não formos nós a termos medo. Eles têm que ter medo de nós. Eles têm que ter medo de nós. E eles têm medo de nós. Eles têm efetivamente medo de nós e têm razões para ter medo de nós. E têm razões, vão ter razões cada vez maiores para ter medo de nós. Eu não preciso de razões maiores. Já tens medo? Desde o primeiro momento. Bastou-me ver o juiz pela primeira vez o ano passado, aos gritos com os polícias, não sei se se lembram. Sim, para eu ficar imediatamente no com seu medo. lugar. Exato, eu pus-me logo no meu lugar, tanto que nem vou tecer grandes comentários aqui, ok? Não estranhem, porque ele sabe jiu-jitsu. Eu vou guardar o meu sarcasmo. Eu não sei. Eu vou guardar o meu sarcasmo para a senhora que vem a seguir, uma sexagenária que não me parece praticante de artes marciais. Mas diga lá, senhor juiz, o que é que tem a dizer sobre este regime democrático em que vivemos? E afundados numa dependência cada vez mais humilhante face a um regime que eu acho que não é, eu não posso repetir isto em demasia. Um regime que é oligárquico, que é nepotista, que é cleptocrático, que é pedófilo e que é genocida. Só isso? Eu sinto falta de mais adjetivação. Olha, mas a palestra do juiz, não é? Foi sobre o quê? Olha, foi em grande parte sobre Ferro Rodrigues. Porquê? Não sei. Este senhor tem um quadro, uma moldura pintada a óleo, hoje em dia na Assembleia da República, paga por todos nós. Ele não apenas abusou de crianças durante anos. Elas vinham em buffets. Em buffets? Cá está. Eu já tinha ouvido dizer que a cantina da Assembleia da República era muito boa, mas nunca pensei que incluísse buffet de crianças. Para os comunistas deve ser uma delícia. Logo ao pequeno almoço, não é? Lá vão eles. E depois, aquela história do Ferro Rodrigues ter uma moldura pintada a óleo que fomos todos nós a pagar. Se a pior despesa feita com o dinheiro dos contribuintes fossem retratos dos presidentes da Assembleia, estávamos muito bem. Bom, mas é para falar de acusações disparatadas de pedofilia, por favor, chamem a maior especialista da Península Ibérica, a doutora Maria Helena Costa, que também já passou por aqui no Extremamente Desagradável e na altura ficou célebre graças a este lindíssimo momento. Fazia um comentário e dizia: os meus filhos adoram-me, o meu também, adorava-me, muito mesmo. Até o socialismo dominar a mente dele. Os pais por aí estão a experimentar isso, sabia? Imagina o choque, não é? Estás a imaginar que pode ser o teu filho. Estás a imaginar um filho teu ser levado pelo socialismo. A sério, para? Não, isto que um filho chega à casa e diz: mãe, temos de falar, eu tenho uma coisa para te contar. Eu gosto do Mário Soares. Sim, sou socialista. É verdade, já nos fez muito feliz a Maria Helena Costa no passado. Obrigada. E sinto que hoje vai proporcionar aqui boas alegrias novamente. Por isso entendam que nós estamos a caminhar para a normalização, para a legalização e normalização da pedofilia como um direito sexual das crianças. O quê? Aqui está um direito das crianças. Tipo, os miúdos juntaram-se em assembleia e reivindicaram melhores semanadas, a abolição da sopa ao jantar e o direito a terem namorados de 47 anos. O quê? Deve ser, não sei. É muito estranho. Explique lá melhor, por favor. Vamos ouvir a doutora Irene Montero, do Podemos Espanha. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Eu quero chamar a vossa atenção para uma coisa. Ninhos, em Espanha, e corrija-me o estimado amigo que ali está sentado, ninhos em Espanha são crianças muito pequeninas, porque os maiorzinhos são os chicos. Eles podem escolher quem lhes der na gana para terem relações sexuais. Eu já tinha ouvido falar em traduções livres, Sim. mas tão livre como esta nunca tinha visto. Isto é uma tradução
porque está a correr nua na rua enquanto grita: ninguém manda em mim. Digamos que é um estilo de tradução Britney Spears. Sim. Felizmente temos a sorte de ter na equipa não só uma brilhante tradutora da língua inglesa, mas também uma de espanhol. Portanto, Ana, por favor, podes dizer-nos aqui rapidamente o que é que disse a tal senhora do Podemos. Pois, com certeza. Disse assim: para falar de educação sexual, que é um direito dos meninos e das meninas, independentemente de quem sejam as suas famílias, porque todos os meninos e meninas deste país têm direito a conhecer o seu próprio corpo, a saber que nenhum adulto pode tocar o seu corpo se eles não o querem e que isso é uma forma de violência. Têm direito a conhecer que podem amar ou terem relações sexuais com quem quiserem, baseados, isso sim, no consentimento. É isso que são direitos que têm reconhecidos e de que vocês não gostam. Eu aplaudo de pé a criatividade da Maria Helena, que consegue ouvir aqui um apelo a que crianças muito pequeninas, pois são ninhos e não chicos, possam escolher quem lhes der na gana para praticar o coito. Nota-se que não domina o conceito de educação Sexual. Não, educação só, que implica nós aprendermos agora coisas que poderão ser-nos úteis no futuro. Não quer dizer que seja para aplicar agora. Ensinar a uma criança que só deve permitir que lhe toque quem ela quiser não é o mesmo que lhe dizer: olha, convida a professora de música para um date, sugere que vá contigo ao cinema ver um filme romântico e depois, quando ela te levar a casa, convida-a para subir. Quer dizer, pede-lhe primeiro que te tire da cadeirinha, porque ela não consegue subir. E claro que o polígrafo entrou em ação quando nós denunciámos este absurdo, não é? E disse que era falso, que ela não tinha dito que as crianças podem ter relações sexuais com adultos. Realmente ela não disse as palavras. Não disse. Mas ela Claro. disse tudo. Não disse as palavras, nós agora vamos prender-nos às palavras que são tão vagas ou às nossas interpretações abusivas das palavras que são tão concretas. Mas não se pense que o problema é apenas além fronteiras. Cá em Portugal, na RTP Ensina, por exemplo, temos o Isaac, que é um trans e homem não verdadeiro. Alguém me traduz isto? E que é apresentado daquela forma que está ali baixo. Isaac tem 22 anos, é fotógrafo, gosta muito de cães, é viciado em cigarros e transexual. RTP Ensina, mas que é um exemplo para os nossos filhos, é? Eu não Para os percebo, nossos netos. Ai, realmente. eu não percebo o que é que preocupa mais Sim. a Maria Helena, se é a parte do Isaac ser trans ou de fumar. E de ter muitos animais, não é? Sim, essa em princípio é Pronto. pacífica. A mim preocupava-me mais o fumar. fotógrafo. Sim, fotógrafo. eu acho que também não é por aí. A mim preocupava-me mais o fumar, porque à partida ser trans não é uma coisa que os miúdos de repente decidam experimentar para trás do pavilhão. Para transe do pavilhão. Agora, uma coisa com a qual é preciso ter cuidado na escola é com as mensagens feministas. Uma vez, ensino secundário, vejam, machismo mata, violência não, parem de nos matar, machismo mata. Para as mulheres que estão aqui e que, como eu, durante algum tempo ou ainda, pensam que o feminismo foi um movimento de libertação da mulher, esqueçam, o feminismo é um braço ativista de esquerda, certo? Criado para subverter a maternidade e a família. Isto tem que ficar muito claro para todas nós, porque senão nós perdemos esta batalha cultural. Calha bem, hoje ser o dia do luto nacional pelas vítimas de violência doméstica, porque é a data ideal para ouvirmos a doutora Maria Helena denunciar estas perigosas mensagens feministas. Machismo mata, violência não, parem de nos matar. Isto é indecente. Fazerem esta lavagem cerebral às miúdas na escola, convencê-las de que o machismo e a violência são coisas más. Malta, às vezes é preciso morrer por amor. Nunca ouviram histórias tipo Pedro e Inês, ou tipo marido enerva-se porque o seu clube perdeu e espanca a mulher? Claro, Bom, claro. mas agora sim, preparem-se, porque o que vamos ouvir a seguir, eu aqui vou ter que concordar com a Maria Helena, porque ela vai falar-nos de uma coisa gravíssima. É assim, estão a ser introduzidas várias coisas nas escolas, não é? Há uma coisa que é o devagar se vai ao longe, que tem uma tartaruga e aquilo é tudo LGBT. O quê? Eu acho que já ouvi falar Quê? destas. Eu não percebi. Sim, são tartarugas LGBT, são as famosas tartarugas das Galápagos. Agora a minha questão é, como é que se distingue uma tartaruga LGBT das outras? Então, as outras são muito paradas. A tartaruga LGBT é parada gay. Parada. Obrigada, Ana. Bravo. Bem visto. Lembram-se, devo dizer ontem, que no público deste evento estava gente tão ou mais válida do que os próprios oradores, não é? Pois aí vem mais uma. Neste caso, uma professora que, perante esta bandalheira que aqui foi descrita pela Maria Helena, quis fazer uma pergunta. Eu sou responsável por aquilo que sumarizo. Eu não sumarizo javardice. Não sei, é possível. Quem é que sumariza? Não sei se sabe, se calhar não sabe. Quem sumariza essas aulas? Eu creio que quem sumariza sempre é o professor, certo? E esse tem que ser o caminho. Porque tive uma discussão, uma pequena discussão com uma diretora, em que estávamos a falar do tema da javardice, e eu disse-lhe, desculpe, quando O tema da fazemos javardice.
as inscrições dos miúdos, temos lá quantos géneros? Feminino e masculino. Por enquanto. Por enquanto. O tema da javardice. Depois vamos falar do tema das alterações climáticas, não é? Eu não sumarizo javardice. É como eu, mas somatizo muita javardice. Se eu estou exposta à javardice durante muito tempo, depois começo a somatizar. Claro. Começam a ouvir dores de cabeça, as câimbras, tudo porque ouvi falar de uma professora de geografia que tinha uma pilinha portátil. Vocês já estão a somatizar também, já estão a sentir uma pontada, não é? Compreendo. Vou-vos contar uma pequena história que é ridícula. Muito pequena. Eu estava com um grupo de professoras à porta da casa de banho e uma delas diz de repente: esqueci-me de trazer a minha pilinha portátil. O quê? Desculpa. O que é isso? E depois eu descobri que havia um dispositivo que permitia fazer xixi no urinol e que as professoras poderiam ir à casa de banho dos homens. Isto foi dito entre professoras. E como eu disse, eu não conheço ainda o LGBT na escola, mas as professoras já estão assim neste nível. E nós temos que combater isto com ciência, com factos. Consciência. As professoras já estão assim neste nível, já urinam de pé. O que se seguirá? Pedirem uma cerveja no bar da escola e depois arrotarem enquanto coçam... Olha aí. Pronto, esta senhora, se tivesse ido ao Mundial da África do Sul, tinha-se passado. É que já na altura a vuvuzela foi utilizada pelas mulheres para não terem de fazer xixi sentadas. Aliás, diria que foi a melhor utilização alguma vez dada àquele hediondo instrumento. Muito obrigada pela intervenção. Eu espero que haja muito mais professoras como a senhora. Há quem queira mais professores que se levantem e vão à luta pelos seus direitos. Maria Helena deseja apenas professoras que se sentem para defender o direito e dever de fazer xixi nessa posição. Xixi sentado. Obrigado pela apresentação. Concordo, sim. Tudo o que está a mostrar para mim Não, parece doença, parece que não é bom. Entretanto, quero partilhar. Estou muito grato por as mulheres estarem cada vez mais na plateia pública. Ao mesmo tempo, sinto-me triste que muitas podem ser enganadas a acreditar que uma carreira seria melhor do que simplesmente viver uma vida familiar na simplicidade. Também percebo que há muitos cavalheiros que estão no mundo hustle, grind, get your money, consumista, perdidos, sem sentir ou sem ser capaz de, quando for a minha hora de acabar, pode dizer, eu sinto que o meu coração precisa mesmo partilhar isto do fundo do coração. Se for demais e não quiserem, não vou obrigar. É só porque há ali mais uma pessoa que quer... Parece que puseram o texto no Google. Completo. Sim. Sabes que estás mesmo maluco de todo quando numa convenção de malucos te mandam calar. É uma boa forma de medir o grau de maluquice. Este senhor rebentou com a escala, aparentemente. Mas tiveres mais alguma questão? Sim, eu quero partilhar a minha observação. Comecei a fazer a minha própria investigação da autocura, porque todos os invernos eu ficava doente, acamado, com uma infecção pulmonar. Todos os anos, 20 anos a tomar remédios, nunca me funcionou nada. Nunca me funcionou nada. Não só não funcionou nada, como deixaram imensas sequelas, como se pode ver. Nunca mais me venham dizer que o Brufeno não tem efeitos secundários. E agora, o momento mais inacreditável de todos. É muito importante que a habeas corpus tenha também junto de si na organização pessoas mais jovens, porque são eles que nos fazem correr. E por isso chamo aqui ao palco para usarem algumas palavras. É verdade, eu censurei os nomes das crianças porque já basta terem ido a isto. Não precisam agora que toda a gente saiba que lá foram. Claro. Olá, muito bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenho 12 anos e sou filho de 2 pais maravilhosos que me deram muita força e coragem para fazer este discurso. Sou filho de 2 pais e eu pensei, vai dizer malucos. E que escreveram eles próprios este discurso para eu ler. Por acreditar com profunda convicção que posso representar uma geração de crianças que deveriam ser poupadas da maldade de alguns adultos, venho dar voz à importância da não vacinação na nossa faixa etária. Somos crianças, não somos ratos de laboratório. Apelo à consciência de todos os pais que não submetam os seus filhos a injeções de terapias genéticas experimentais. Somos crianças, não somos cobaias. Somos crianças, não somos cobaias, nem devíamos ser figurantes neste evento de negacionistas, pois isto não é para a nossa idade. Apesar da insistência de certos adultos muito maus e perversos para que sejamos injetados, não nos podemos deixar subjugar sem resistir determinadamente pelos nossos direitos e pela nossa liberdade. Apesar da insistência de certos adultos muito maus e perversos para que sejamos injetados, seria um ótimo início para um livro juvenil sobre o perigo das drogas duras, tipo a Lua de Joana versão 2023. Agradecer em primeiro lugar
aos meus pais, depois ao meu corajoso, altruísta e destemido amigo Rui Fonseca e Castro. Boa. Eu não sei o que é mais estranho, se o miúdo de 12 anos ser amigo do juiz Rui Fonseca e Castro, se as qualidades que tem para lhe apontar serem destemido e altruísta, e não qualquer coisa tipo fixe ou top. São adjetivos que eu associo por acaso ao DJ Sérgio Tavares, o DJ pela verdade. Deixem-me só dizer-vos que eu venho com estas olheiras de Lisboa porque eu estive a trabalhar até muito tarde esta madrugada, mas fiz questão de estar aqui porque é mesmo muito bom estar rodeado de pessoas que vivem isto como nós. E que nos fazem sentir que não estamos sozinhos e que não estávamos malucos, porque agora é fácil perceber tudo o que se passou. Claro. Em que momento, pergunto eu, em que momento é que eles terão percebido que não estavam malucos, não é? E porquê? São questões que ficam. Sim, porque é que agora é fácil perceber, não é? Por outro lado, e tal como ouvimos ontem aqui com o Gustavo, isto já é mais pelo convívio, na verdade, não é? É gente que encontra finalmente amigos com quem conviver e, portanto, isto parece uma excursão do Inatel. Só não vão mais longe porque têm medo de cair, uma vez que, como se sabe, a Terra é plana. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi desligar os noticiários. Não vejo noticiários há mais, se calhar, 2 anos, na cozinha mesmo. Removi os canais, porque a Box tem lá uma capacidade que é filtros de canais. Eu removi, deu-me um gozo chegar lá, 5 notícias, BBC, CNN. Então eu chego lá, tipo, de 1 passa para o 7, do 7 passa para o 12. Pronto, uma maravilha. Mas tão bom. Tão bom. Será que ele me vê na RTP Memória? Tão bom. Sim, RTP Memória eu acho que passa. Não, porque também passam lá arquivos, coisas sobre a gripe das aves e também era tudo mentira, não é? As vacas loucas e tal. Deve ser uma tristeza aquele zapping em casa do Sérgio, não é? Do canal Panda para a Baby TV e mesmo assim é arriscado. Que ainda pode aparecer a famosa tartaruga LGBT. Claro. Porque das televisões, nós estamos a gravar, eu vou ter que dizer, das televisões só sai mas não sai nada de jeito. Guerra, Covid, alterações climáticas, ideologia de género, escândalos políticos. Guerra, exatamente. Escândalos, guerra, alterações, ideologia, etc. Até a Netflix, que foi o meu grande refúgio nesta pandemia, agora a ideologia de género lá está a bombar à grande. Aquilo agora está, aquilo parece o canal do arco-íris. Mas dá para escolher séries, Sérgio. Outra. Esta malta parece agressiva, mas é o contrário. Eles são muito sensíveis, são tão sensíveis que não aguentam ver más notícias na televisão. No fundo são como a minha avó, que ela quando vê que vem lá notícias da guerra diz logo, olha, não quero, prefiro ver a novela. Com os negacionistas é igual. Acusam-nos de termos tido muito medo da Covid, é certo, mas eles ainda têm mais, tanto que nem aguentam ver notícias sobre isso. Agora, eu acho que houve uma mutação. Mas que no coronavírus? Não, uma mutação genética nestas pessoas, porque começaram todas por negar a pandemia em nome da liberdade e acabaram a negar a liberdade das pessoas serem homossexuais se quiserem. É confuso, mas acontece quase sempre onde reparar. Começa numa coisa e descamba noutra. Se calhar deviam mesmo ter usado máscara nos últimos 2 anos, porque claramente andaram a respirar ar poluído com homofobia e agora aquilo está tudo alojado nos pulmões. Primeiro que saia vai ser uma trabalhar. Eles estão cheios de catarro homofóbico, que é um catarro quando sai às cores, tipo arco-íris, mesmo para chatear. Tipo... Extremamente desagradável. Com o apoio solverde.pt são muitos anos e a XN cria o teu momento.